O nome do vídeo, Balada Gospel Gay. Eu particularmente não me surpreendo com mais nada, tá? Nessa idade eu meio que já liguei o foda-se. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no meu canal e eu dou palco pra maluco. Essa bonita aí, que é pastora de igreja evangélica, é lésbica. Ela fez há muito tempo atrás esse vídeo aí e só agora me enviaram essa pérola. Ela é uma balada gospel gay. Sendo que ela mesma sendo lésbica, chama a balada que ela criou de balada gay, que é gospel. Ou seja, as pessoas ouvem música evangé, elas se vestem como evangé, elas louvam a Deus como evangé, elas dançam como evangé, mas é uma balada. E o que rola nessa balada? Pegação, a galera se beija. Os LGBTs evangélicos dessa congregação aí vão pra essa balada se beijar, se pegar, fazer todas as coisas que todas as outras pessoas fazem na balada, mas dentro daquilo que Deus permite, dentro do que a palavra presume o que é correto. Oh, meu Deus! Ou seja, mais uma vez evangélicos, ainda que LGBTs, dizendo pra gente o que é certo e o que é errado. Vocês estão entendendo o nível de esquizofrenia disso? A confusão mental que mesmo eu que tô fazendo esse vídeo tô passando pra poder explicar algo que ninguém é capaz, nem Deus. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz e pastora evangélica deste canal, onde a gente tenta de alguma forma explicar por que a gente tá fadado a viver uma vida confusa nesse mundo binário e cheio de contradições. Se você ainda não segue este canal, por favor, aperta esse botão, já segue se esse conteúdo faz sentido pra você, que a gente precisa chegar a 100.000 ainda esse ano. Já deixa seu like, já deixa um comentário e aqui de baixo tem duas maneiras legais de você apoiar o canal. Um Pix e um Apoia-se, qualquer graninha já ajuda a gente a continuar fazendo vídeos novos toda semana. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você recebeu o selo da salvação. Olha para quem está do seu lado e diga: você recebeu o selo da salvação. Aí a pergunta é: pastora, quem me deu este selo da salvação? O Espírito Santo. Então no dia que você disse: eu recebo a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, o Espírito Santo naquela hora veio sobre a sua vida e te selou. Ou seja, a partir daquele momento, ele te carimbou. E esse carimbo, naquele instante, tornou você um integrante da família de Deus. Quem é Lana Holder? Ela nasceu no estado de Pernambuco e converteu-se ao protestantismo em 1995, aos 21 anos de idade. E ela conta que nessa época ela tentou passar por terapia de conversão, ou seja, a cura gay, e não conseguiu, chegando inclusive a casar-se com um homem, que foi a sua última medida dentro desse processo de cura gay. E a um dado momento ela pediu o divórcio desse jovem, que disse a ela: você acha mesmo que a igreja vai te aceitar assim, lésbica e divorciada? Ninguém em sã consciência, sabendo que uma condição sua vai te levar para uma condenação, vai viver confortavelmente com aquilo. Movida por essa desespero, né? Essa preocupação: meu Deus, eu não quero ir pro inferno. Então eu me converto, aos 21 anos de idade. Próximos 4 anos eu passo dentro da igreja lutando para conseguir a tal cura gay. Eu já tinha tentado de tudo e eu não via mudanças em mim. Percebendo que dentro eu não havia mudado, decidi me casar. E o ministério baseado na tal ex-lésbica, então eu vivia debaixo de uma aparência. Eu cheguei a pedir divórcio para meu marido na época, e ele riu de mim. Ele falou: você acha mesmo que vai aceitar uma missionária divorciada? Prefiro ser uma mulher divorciada do que ser uma mulher fingindo algo que não é real. Então a gente está falando de um Deus, ele escolheu criar a diversidade. Vocês percebem que aí tinha tudo para dar certo, absolutamente tudo para dar certo? Ela compreendeu que nesse momento Deus não estava nem um pouco interessado em mudar quem ela era de fato, a pessoa, aquilo que ela sentia, muito menos em impedir tocar o violão dela ali, né, fazer uma tesourinha com quem ela quisesse. Ela compreendeu finalmente, após a terapia de conversão a qual ela foi submetida na igreja, que não ia deixar de ser lésbica, que ela não ia parar de ter desejos sexuais, bem como ela decidiu não atender a premissa da castidade, que é o que a galera LGBT evangélica jura que faz. Eles dizem que, como não conseguem se relacionar com pessoa do sexo oposto, eles simplesmente não se relacionam com absolutamente ninguém. Eles são castos, que é o que diz esse cosplay de pastor Flávio Amaral aí, que a gente sempre fala dele aqui, que anda com um bando de macho pra cima e pra baixo, dizendo que eles não transam. Mas é claro que essa situação toda poderia piorar, porque a Lana Holder resolveu que o ideal seria ter uma congregação onde gays, lésbicas, pessoas trans pudessem
pudessem adorar ao seu Deus e se casando e se pegando numa balada. Porque afinal, ela fez interpretações profundas da Bíblia, que inclusive ela se titula teóloga e autodidata. E ela prova por A mais B, aliás, por alfa e ômega, que está tudo bem aos olhos de Deus. Cristão que ameaça tudo, ele leva pro espiritual. As águias não enfrentam as serpentes no chão, elas levam as serpentes às alturas. Agora deixa eu te falar o que aconteceu. A gente chegava pra essas pessoas, às vezes estavam ali na porta da igreja, com seu cachimbo de crack, que tem muito viciado, que tem mais ousadia pra carregar um cachimbo do que crente pra carregar a Bíblia. Que é a porta da igreja, ô pastor, desculpa aí, desculpa. Você sabia que Jesus te ama? A gente pode orar por você. Tirava o chapéu, pode. Ah, meu irmão, isso é vida. Eu queria entender essa necessidade de validação cristã que esses LGBTs alimentam, a fim de um pertencimento que eles jamais vão receber, que é um falso pertencimento. Eles acreditam que eles estão sendo acolhidos de alguma forma por uma figura mítica cristã, que é a mesma figura mítica cristã dos outros evangélicos, diga-se de passagem. Os mesmos evangélicos que dizem que os gays vão queimar no inferno de qualquer maneira. Vocês percebem como essa estética pavorosa de pastor gritando aos berros, repetindo versos da Idade do Bronze, traduzidos sabe-se lá como, por quê, em que momento ao longo de séculos e séculos, como se isso fosse uma verdade absoluta e viável para todos os dias de hoje, essas roupas horrorosas, essas palavras, essas frases prontas, cafonas, além de velhacas, né, que não servem mais pra nada, esse jeito de falar, de respirar, se cuspindo, gesticulando desses crentes bregas, cafonas, horrorosos, e isso vem sendo reproduzido por nós LGBTs. Isso não faz o menor sentido, porque é essa estética que é a cara da opressão, que é a cara da humilhação que o LGBT passa desde quando ele é criança, quando ele é obrigado a ir pra uma igreja. A gente cresce vendo essa gente berrando desse jeito, como a gente viu essa lésbica aqui no vídeo, falando coisas como se eles fossem donos de toda a verdade, inclusive da nossa verdade. Como se eles tivessem feito um pós-doutorado na vida dos outros. Eles cunham essa maneira de falar há anos nas TVs, por exemplo. A gente liga a TV de crente, todos os pastores falam do mesmo jeito, lavando o cérebro das pessoas. Eles são todos iguais. Você tá entendendo? O que é que você vai fazer com essas estatísticas? Eu espero que você sonhe com o inferno. Eu espero que você fique incomodado. Você que veio de igreja tradicional com o papo, nunca me aceitaram, e agora que te aceitaram você faz corpo mole, achando que isso aqui é só um gueto pra te aceitar. Isso aqui é uma escola de missões pra te enviar, meu irmão. Um púlpito, uma cafonice e um discurso do falso pertencimento. Ela tá dizendo aí que as outras igrejas pregam a exclusão, que Deus, que é o mesmo Deus cristão de todo mundo, está dizendo para aquelas pessoas, está dando uma oportunidade para elas espalharem a sua palavra sendo LGBTs. Tem um vídeo muito bom, um vídeo sensacional do Juve, recente, saiu hoje no dia da gravação desse vídeo, que ele diz o seguinte, aliás, assistam o vídeo. Tive uma brisa, e se o diabo é Deus e Deus é o diabo? Porque para pensar, quem mandou matar mais gente na Bíblia? Deus. Quem que criou regras contraditórias? Tem livre-arbítrio, tem o perdão, mas tem o inferno e tem os pecados, as regras. O mais doido pra mim que é o seguinte, segundo a Bíblia, o diabo vai pro inferno, pro lago de fogo, pro sofrimento eterno, junto com a gente. Não é ele que condena a gente. Deus é perfeito, ele precisa mesmo colocar alguém em sofrimento eterno. Isso é coisa de gente boa, gente perfeita? Você não faria isso, você é um merda. No final das contas, hoje a gente tem seguidores que excluem outras pessoas porque elas estão sendo felizes e fazendo o que quer, executando simplesmente o livre-arbítrio de amar uma pessoa do mesmo gênero que ela, ou simplesmente tendo fé em alguma divindade. Mas o diabo quer que só ele seja adorado. E vale lembrar que o diabo é o pai da mentira, e se o tempo todo ele tá mentindo, enganando todo mundo que ele é Deus, porque ele é o pai da mentira, é o que melhor mente. O plano dele deu certo. Era isso que ele queria. Jesus tentou consertar as coisas, desfazendo a bagunça que o diabo fez, mas as pessoas ainda estão confusas. Não é uma lógica esquizofrênica? A gente implorar pelo amor de uma divindade com traços de sadismo, que pede pro homem sacrificar a sua filha para provar a sua fé, sadismo, que cria um local onde a gente vai queimar para sempre, sendo que ele deu livre-arbítrio, ou seja, eu posso não te amar. Então você não me ama, eu vou te mandar para queimar nesse local. Sadismo, que é uma divindade que mandou
mandou as pragas do Egito, os dilúvios. Tá tudo escrito lá, assim, dá pra gente ler. E eu tô aqui implorando para pertencer a esse círculo de pessoas que vão passar pelo buraco de uma agulha para entrar no reino dos céus. Sendo que, segundo Alana Holder, aquela que é a maior preocupação de Deus, que é o cu alheio, está anulada segundo a Bíblia dela, tá? Segundo a igreja dela. Há 2000 anos, os cristãos vêm criando manobras para dizer que a maior preocupação de Deus é o nosso cu, a nossa pepeca, a nossa buceta, o nosso pau. Essa mesma galera que inventou o divórcio, inventou o casamento, inventou a homossexualidade, que inclusive é um conceito bem recente. A civilização grega vivia a sexualidade de uma forma bem linear, está aí para provar isso. Um exemplo é o padre Marcelo Rossi, que falou em entrevista que o sexo entre dois homens causa dor, e aquilo que causa dor e sofrimento não pode ser aceito por Deus, por isso é errado. Mais uma manobra para ser homofóbicozinho, que ele é, enfim. Alana Holder entendeu que não. Os LGBTs que passam a vida sendo atacados, achincalhados, desgraçados em igrejas na sua infância, na sua adolescência, devem ser fiéis ao mesmo Deus que anos atrás os desprezava. Hoje eu acredito que a minha opção sexual, a minha orientação sexual não me leva para o inferno. Não, meu caro, você não pode ser quem você é. Porque essa ideia de ser quem você é, ela está amarrada dentro daquilo que se compreende como vida cristã. Mas a nossa vida, ela não é só isso. A vida, ela é trabalho, a rua, a praça, o shopping, a escola, a universidade, a família, a casa da sua avó. Você pode ser quem você é nesses locais. Você pode exercer a sua sexualidade livremente em todos esses ambientes sociais. Porque você recebeu uma validação cristã para isso. Mas ela só serve para você exercer essa individualidade dentro da igreja. Você pode chegar numa reunião de trabalho, por exemplo, com toda a sua viadagem, ou você tem polimentos sociais para ser passável ali dentro. Se você pode, quem te deu esse direito, quem te deu esse poder, não foi Deus, foi a luta, foi o ativismo. Se você tem o privilégio de assumir um cargo na sua empresa, por exemplo, e ir trabalhar com a roupa alegre, colorida, ir trabalhar com seu cabelo pintado, as suas unhas, o seu brinco e ser bicha bichérrima, quem te permitiu isso foi um sistema político, uma garantia de direitos humanos que criminalizou a homofobia recentemente. Quem garantiu isso pra você é quem está no front lutando por direitos, e isso nada tem a ver com Deus. Ou você, na sua entrevista de emprego, disse lá pro RH: eu sou cristão, eu aceitei Jesus num batismo lá numa igreja LGBT inclusiva. Daí o recrutador disse assim: perfeito, que maravilhoso, agora nós vamos te contratar e você pode ser bicha bichérrima, ser quem você é aqui, porque você aceitou Jesus. Ufa, tá contratado, que bom. Então tá. Bicha, você mal aprendeu que a sexualidade é uma orientação. Nessa altura da vida você tá chamando de opção. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Na verdade, é uma balada de evangelismo, onde a gente vem para convidar as pessoas a conhecerem que Jesus, ele ama os gays, ele ama todos. Uma balada de evangelismo. Percebam que a sensação de falso pertencimento é tão agressiva, tão devastadora, que esses LGBTs precisam ser validados por uma pastora, por uma congregação qualquer, para que eles façam somente aquilo que eles têm vontade de fazer, e é se pegar na boate, dançar, se esfregar uns nos outros. Essa ideia de inclusão aqui é completamente distorcida num ambiente como esse. Porque, veja bem, segue o meu fio. A louca achando que isso aqui é Twitter, segue o fio. Se você é livre pela sua doutrina, Jesus te aceitou, o que te impede de ir para qualquer outra balada e fazer o que você está com vontade de fazer? Se você está completo na sua religião e na sua fé em um Deus que te aceita como você é, qual é a necessidade de criar um evento onde você poderá fazer as coisas que está a fim de fazer, mas sob a supervisão de Deus? Que aquela balada ele autorizou, você pode fazer uma pegação, você pode se beijar. Não faz sentido, gente. Você não é livre nesse ambiente. A sua vida continua uma prisão. A prisão de culpa cristã que te faz acreditar que fazer uma pegação numa balada qualquer é pecado e se beijar com seu namorado numa balada gospel gay, tá tudo bem. Sabe o que isso me lembra? Me lembra os pastores evangélicos empreendedores da fé. Esses pastores que criam sexy shop evangélico, o curso de dança evangélica, motel evangélico, lingerie evangélica, tudo para que eles façam aquilo que a gente faz e que eles também fazem, exatamente a mesma coisa. Trepar, usar roupa sexy, dançar, ir no motel, comprar um brinquedinho no sexy shop, só que sem culpa. Ou pelo menos sob a ilusão, sob a ótica deles de culpa. É exatamente isso que é essa balada. Os pastores não estão preparados, as igrejas acabam expulsando, de certa forma, essas pessoas. A mesma Bíblia que o heterossexual usa é a mesma Bíblia que o homoafetivo, o transgênero, o transexual vai utilizar. Ou seja, sexo só depois do casamento. Chegamos aqui num ponto muito sensível, que agora vocês vão compreender o que eu tô falando. Essa balada é sem álcool, como vocês viram aqui no filme. Eles chamam de open bar santo. Open bar
santo. Por que frequentar um local com um bar onde você não pode beber álcool? Sobretudo onde você não pode alguma coisa, se você é livre segundo essa igreja. A proibição do álcool é um dogma evangélico tacanho e hipócrita, porque nem o catolicismo condena o álcool, tá? Aliás, não há nada bíblico, nem eu que não sou religioso sei, que dialogue sobre se alcoolizar. O que a gente sabe é que Jesus fazia uma bebedeira danada, né? Tinha água, acabou o vinho, pega ali, já transforma num vinho, todo mundo continua enchendo a cara. Daí a gata diz que as pessoas que frequentam essa balada não transam. Vocês viram que ela falou isso? Que o sexo é só depois do casamento. Então eu te pergunto, gata, se é a mesma Bíblia, como e de que forma vocês estão salvos e aceitos, sendo que é o mesmo Deus e foi escrita pela mesma criatura? Isso é uma questão de saúde mental. Essas pessoas estão transtornadas por uma validação. Como é que a gente que é LGBT, em sua grande maioria, descobre a nossa orientação sexual? Através da nossa sexualização, através da descoberta dos nossos desejos. Quase todos os meninos gays sabem que são gays porque eles se excitaram vendo um pau numa revista, numa foto, numa imagem, um vizinho de short. É o começo de quase todos nós. Daí a gata que é lésbica, que criou uma congregação religiosa para abraçar a comunidade LGBT, os proíbe de transar, porque de alguma forma isso agrada a Deus. São tantas camadas de distorção de realidade que iniciar uma tese sobre isso é quase um desafio para mim. Ela realmente acredita que, jovens gays adultos e jovens lésbicas ou bissexuais adultas aceitos em Cristo, namorando, não vão transar. 2, que proibir o sexo é um caminho para alcançar a salvação, sendo que é exatamente essa proibição o foco da condenação de nossos corpos na história recente cristã. Qual é o sentido de reproduzir esse mesmo dogma que nos escraviza, que mata os nossos corpos diariamente, que matou a Carol Heller, que tirou a sua vida por não conseguir resistir aos desejos da carne? Ela deixou isso muito expresso. Essa pessoa, essa pastora, continua fazendo uma espécie de cura gay dentro da igreja para os LGBTs, só que com outra perspectiva, que é a do falso pertencimento. Mas ela continua praticando cura gay. Vem pra balada, inclusive a gente fez questão de fazer uma balada sem álcool, uma balada onde as pessoas vão ter a oportunidade de louvar a Deus, vai ter um momento de louvor, vai ter um momento de descontração, porque a proposta é evangelizar e não trazer a libertinagem. O objetivo não é trazer a libertinagem. Libertinagem. Essa palavra diz tanto sobre o moralismo cristão que essa sapatão resguarda e que ela jorra em cima dos LGBTs que seguem essa congregação horrorosa que ela criou. Todo o moralismo e a hipocrisia que essa gata deita sobre a cabeça dos coitados que estão sob a tutela, sob a batuta dela. Libertinagem é a palavra que o cisnormativismo usa para criminalizar a nossa conduta. Libertinagem é uma palavra referente a comportamento que o cisnormativismo, em especial os héteros, usam para proibir a gente de andar de mãos dadas, de se beijar na rua, de usar um banheiro para fazer xixi. Que eles dizem que pessoas trans no banheiro vão fazer libertinagem, para pintar uma unha, para ir a um bar tomar uns drinks, como todo mundo pode fazer. Libertinagem é o escopo que essa gente maligna usa para manipular o poder público, que esquece todos os dias que o Estado é laico e, com base em uma fé cristã, tenta refutar direitos básicos e essenciais humanos a nós LGBTs. Direito de toda pessoa humana, como é o direito de ir e vir, é o direito de existir, o direito de ter comida, o direito de frequentar uma faculdade, que a maioria das pessoas trans não tem. Fora o direito de casar, que recentemente querem também refutar. Essa fulana chamando o nosso desejo, que é um desejo genuíno, de libertinagem, é um mau caratismo sem fim, é de uma maldade muito grande. A gente não merece. Nenhum LGBT que está ali ouvindo essa lavagem cerebral merece ouvir uma coisa dessa, gente. A nossa comunidade é tão vilanizada desde que a gente nasce, sabe? Parece que existem conluios sociais estratégicos para criminalizar cada ato, cada passo que a gente dá, incluindo transformar pessoas LGBTs em zumbis, como essa gente aí dessa igreja. Somos nós contra nós mesmos, repetindo os padrões de opressão e de ódio contra o nosso próprio corpo, nossa identidade. Somos nós mesmos afundados nesse mar de merda que é a perseguição evangélica, que conseguiu um jeitinho, uma maneira, uma manobra de se esgueirar e entrar nas nossas cabeças feito uma bactéria alienígena que destrói o nosso bom senso, o nosso cérebro, a nossa capacidade de cognição, nossa capacidade de raciocínio, sobretudo a nossa capacidade de enxergar que esse absurdo de se converter e esperar casar sob a ótica de uma religião que sequer aceita o nosso casamento para poder transar é a mesma coisa do lado de lá, é a mesma manipulação, é cura gay, não mudou nada. Se você pecar, você vai para o inferno. De que adianta uma igreja ser inclusiva, ser LGBT, se existe pecado ali? Porque o propósito de Deus é você ser bicha, mas não transar até se casar.
Muito obrigado para quem chegou até aqui o final desse vídeo. Por favor, segue o canal. Se esse conteúdo faz sentido para você, segue pra gente chegar a 100 mil. Manda pros seus amigos no WhatsApp. Tem duas maneiras muito legais de você ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo legal toda semana. É o Pix e o Apoia-se. E agora estão passando mais 2 vídeos de letramento político, social e ativismo para você continuar maratonando neste canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.